trazermos essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Então vamos estar orando, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos guie a toda a verdade, que a verdade seja revelada aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer ensinar para cada um de nós. E aí você vai orar da seguinte forma: Senhor, me dê um coração aprendiz, um coração capaz de aprender aquilo que a Tua palavra quer me ensinar nesta noite. Querido e amado Deus, seja conosco na condução desta palavra, que o Senhor possa nos usar como instrumento nas Tuas mãos para abençoar a Tua casa, a Tua igreja, o povo que aqui se reúne e aqueles que estão nos assistindo através da live. Seja o centro da nossa vontade e da nossa adoração. Entregamos a Ti a condução, Pai, e a continuação deste culto, e que a Tua boa mão opere a favor do Teu povo. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem de hoje de manhã, eu estava ouvindo aqui o diácono Romildo pregando de manhã, e ele citou uma parte desse texto que nós vamos trabalhar agora. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7. O livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, eles são referentes ao Sermão do Monte, aonde Jesus está ensinando sobre a prática do Evangelho, a vida prática do Evangelho. Tudo que Jesus fala ali nesses 3 capítulos, ele está falando no proceder, no dia a dia da igreja, no dia a dia dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, como deveriam viver as pessoas que decidem viver ao lado de Cristo. Então nós precisamos entender que o Evangelho ele não é somente didático, ele é pedagógico. Então, quanto mais nós olhamos e lemos o texto e repetimos esse texto vai tomando forma no nosso coração, vai entrando e penetrando no nosso coração. Por isso que precisamos falar desses assuntos sempre, para que a nossa mente possa entender. Então, esse é um texto muito conhecido, aqui Mateus 7, 1 e 2, só que a gente não se atenta para esses detalhes, e aí a gente se esquece. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve no rádio, na televisão, na internet, nós acabamos emitindo um juízo de valor a respeito da ação dos terceiros que nos cercam. Só que o que o texto diz lá? Não julgue os outros. Só que a gente emite valor o tempo todo. Nós vemos uma entrevista, nós vemos uma reportagem, aí emitimos um valor a respeito da pessoa. Só que qual é o conselho que o Senhor nos dá ali? Não julgue. E aí a gente não consegue entender. Por que o Senhor nos orienta a não fazermos isso? A não fazermos juízo de valores. Primeira coisa, quando você faz juízo de valor, você se coloca no lugar de juiz. E é um lugar que Deus não deu para ninguém. Deus não deu lugar de juiz para ninguém. Por isso você não tem direito de julgar a vida do outro. A única coisa que a Bíblia manda fazer é você observar os frutos. O fruto que a pessoa produz é que você vai analisar. Você analisa o fruto que ela dá. A árvore boa dá bom fruto, mas a árvore má dá fruto mau. É o que a Bíblia manda analisar. Você analisa pelo fruto que a pessoa produz, e aí você vê o resultado. Se a pessoa é boa, o fruto que ela vai produzir é um fruto bom. Mas se ela não produz um fruto bom, automaticamente ela não é uma pessoa boa. Mas quando eu julgo, que eu emito um juízo de valor sobre a vida de alguém, eu estou fazendo exatamente o que Cristo não mandou fazer. Eu estou errando. Eu estou pecando. Porque quando eu erro, eu estou errando o alvo. Quando eu estou desobedecendo a palavra do Senhor, eu estou pecando. Ah, pastor, mas é natural, mas a gente tem que evitar. Por quê? Olha só o que o texto diz, continuando aí. Não julgue os outros para vocês não serem julgados por quem? Por Deus. Porque o Senhor conhece todas as coisas. E aí no versículo 2 ele diz assim, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Você já viu aquele sujeito que ele é preso, e aí a polícia diz que o cara cometeu um crime, aí ele diz assim que é inocente? Aí você diz, inocente nada, está preso.
Você não sabe, você não viu o cara cometer o crime. A autoridade está dizendo que ele cometeu, mas você não viu. Logo, você não pode dizer se o cara é culpado ou não, porque você não viu, você não é testemunha. Ou seja, quando alguém julgar você, vai julgar da mesma forma. Não viu você praticando ou não, mas se você for acusado, a pessoa vai dizer que você é culpado. Porque da mesma forma que você julga, você também será julgado. Sem conhecer o que está por trás do fato. Você não viu, você não é uma testemunha do fato ocorrido. Mas mesmo assim a gente emite valores. E o Senhor está falando, ó, do mesmo jeito que você julga, sem saber das informações, sem ver o fato, sem conhecer as pessoas, sem saber do ocorrido, sem saber da intenção do coração, e aí que faz toda a diferença. E aí a gente se esquece que o Senhor nos manda não julgar. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, eu não coloquei aqui, mas vou citar. Davi, quando ele vai cumprir uma ordem do pai dele, de ir lá no acampamento ver como estão os irmãos, o irmão dele mais velho, que está com um problema com Golias, como ele é muito frouxo para enfrentar Golias, ele vai arrumar um problema com o irmão dele, que é menor do que ele. Ele é covarde. Ele não enfrenta um cara que é gigante para tentar enfrentar alguém que é menor do que ele. E aí ele diz assim para o irmão, eu sei o que tem no seu coração. Ele é Deus. Como é que você vai saber o que tem no coração do outro? Só Deus sabe isso. Você coloca em você mesmo um atributo que é de Deus para você mesmo. Ah, não, sei o que ele fez. Você viu? Não, mas você está dizendo que você é igual a Deus. Você tem um atributo da onisciência, você sabe de tudo. Já percebeu isso? Que a gente faz essas coisas, a gente nem se toca desse pecado que a gente está cometendo contra Deus. Você está dizendo que você é igual a Deus. Você tem o mesmo poder de onisciência que Deus tem. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque desde que Ele é o onisciente, aí você está dizendo que é igual. Então você está dizendo que Ele é mentiroso. Então a gente precisa atentar que a Bíblia é um aprendizado, gente. Por isso que eu coloquei lá, ó. A família é um lugar de aprendizado, a igreja é um lugar de aprendizado, a vida é um lugar de aprendizado. Só que a gente lê o texto e a gente não se atenta aos detalhes que estão aqui inseridos. Eu estou falando um tempão de um versículo só, para você ver a riqueza de detalhes que tem nisso aqui, que a gente passa batido, lê em segundos, e a gente não se atenta a tudo isso que está aqui, a riqueza de detalhes. Então, se o Senhor está dizendo para não fazer, é porque tem um dano se fizer. Tudo que a palavra diz para não fazer, se você faz, existe um efeito sobre isso. E aí ele vai desenrolar aqui, então ele começa dizendo, ó, não julgue os outros, porque da mesma forma que você julgar, o Senhor vai te julgar também. O Senhor vai trazer um juízo sobre a sua vida. Se você não usa de misericórdia com o julgamento que você faz, o Senhor também não tem misericórdia para você. Porque Ele está dizendo aqui, aí, pastor, mas não é bem assim não. Não sou eu que estou dizendo não, gente. Essa palavra aqui é atribuída a Jesus. Se você acha que não sabe o que está falando, aí não é comigo não, é com Jesus. Foi Ele que está aqui, Mateus simplesmente escreveu o que Jesus falou. A palavra está aqui. Então não tem como a gente colocar o que a gente pensa. Não acho que é bem assim não. Você pode até achar, mas já que a Bíblia fala, eu prefiro falar com o que a Bíblia fica, eu preciso ficar com o que a Bíblia diz do que o que eu penso. Porque o que eu penso eu posso estar errado. Mas o que a Bíblia diz, ela é a palavra de Deus revelada a nós. Então, ele coloca para nós que nós não devemos julgar. Então, no caso das nossas famílias, quando nós julgamos a família de alguém, nós vemos ali uma situação, e aí muitas das vezes nós começamos a julgar as pessoas. Porque o pai não deu educação, porque a mãe não deu educação, porque não sei o quê, e a gente vai. Você vive naquela família? Você sabe o que acontece dentro daquela casa? Você está ali 24 horas? Não está. Você não conhece o interior daquela família. Cada família tem uma dinâmica própria. Cada família tem conceitos próprios, tem padrões próprios. Eu sempre brinco, na minha família, a minha família tem umas condições próprias, né? A parentela lá tem uma condição própria. Então,
Carol está por aí, Carol está lá atrás, minha sobrinha. Então, quem conhece Carol, sabe que Carol fala muito baixo, né, gente? Já que está falando que não. Então, quem conhece Carol? Carol, ela é igual... A minha família, as mulheres da minha família são igual Carol, gente. Aí, lá na minha família, todo mundo fala ao mesmo tempo e alto. Quando as mulheres se reúnem, que elas começam a conversar, você sabe de longe que são elas. Que todo mundo fala ao mesmo tempo e alto. Só que todo mundo se entende, gente. Quem é de fora não entende nada. Mas elas se entendem. Porque isso é um padrão da nossa família. Aí tem um meme muito engraçado com Pantera Negra, que do filme dos Vingadores, que quando o Hulk chega lá, que ele vai se prostrar diante do Pantera Negra, o Pantera Negra, não, nós não fazemos isso aqui. Aí tem um meme que encaixa bem na minha família. Falar baixo. Nós não fazemos isso aqui. Definitivamente. Mas isso é um padrão nosso. Quem chega de fora não consegue entender, mas a gente se entende. Então, quem está de fora não entende, mas tem que respeitar. Porque isso é um padrão nosso. Você vai chegar em famílias que vão falar normal, vão falar baixo. E aí você tem que respeitar. Tem gente que quer se ver todo dia, quer se falar todo dia, tem gente que quer falar de vez em quando. Então, cada família tem uma dinâmica e você tem que respeitar a família do outro. Assim como você deseja que a sua família seja respeitada. Porque quando eu não respeito a família do outro, eu também não posso esperar que o outro me respeite. Porque qual é o princípio que Jesus fala aqui, dentro do Sermão do Monte, que é o Evangelho? O Evangelho é fazer pelo outro aquilo que você espera que façam por você. Você faz pela família do outro o que você espera que as pessoas façam pela sua. Eu não posso querer nada diferente. Se eu não respeito a família do meu irmão, eu não posso esperar que a minha família seja respeitada. Esse é o princípio do Evangelho. O Evangelho é uma rua de mão dupla. Eu faço pelo outro porque eu espero que o outro faça por mim. Não necessariamente é uma matemática, gente. Mas eu preciso honrar a família do outro. Eu preciso abençoar a família do outro. Eu preciso respeitar a família do outro. Pode ser que o outro não me retribua da mesma forma. Mas eu não vou esperar a ação do outro. Eu vou fazer a minha ação. Que é respeitar. Que é amar. Que é ensinar. Que é mostrar na palavra que precisa de uma ação. A minha vida precisa fazer uma ação para que haja uma reação. E aí, como eu falei, não necessariamente a reação vai vir do jeito que eu quero, mas a ação do servo de Deus, daqueles que se declaram filhos de Deus, seguidores de Cristo, precisa fazer aquilo que Cristo manda. Então a gente precisa respeitar a família dos outros, tratar as famílias dos outros com dignidade. Porque, como eu falei, cada família tem uma problemática. Cada pessoa, cada família vive de uma forma. E aí essa família, quando ela vai desmembrando, ela vai tomando outras formas. Eu fui criado de uma forma, mas quando eu casei com o Neide, nós passamos a ter uma nova representatividade de família. Nós passamos a ter o nosso próprio padrão. Lá em casa a gente não fica falando alto igual na minha família. Mas quando eu estou lá, o padrão é o mesmo, porque eu estou no meio dos meus ali. Mas dentro da minha casa a gente não precisa ficar falando alto. Então, cada vez que a gente vai se multiplicando, a gente vai criando uma dinâmica, mas a dinâmica que nós temos ali é uma dinâmica própria nossa do casal. E aí assim vai. E eles lá têm que respeitar nós como casal, e nós como casal temos que respeitar os demais familiares. Então, a gente fazendo assim, a gente vai fazer exatamente aquilo que Cristo nos mandou fazer, respeitando a família do outro para que a nossa família seja respeitada. Então, esses ensinamentos estão aqui na palavra de Deus. E aí nós precisamos entender que nós precisamos aprender. Por isso que eu estava orando para que nós tenhamos um coração aprendiz. Um coração que entenda que a vontade de Deus é que nós vivamos em paz. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim, de tudo que depender de você, vive em paz com todos. Busque a paz com todos. Tem que proceder de mim, que sou servo de Deus, buscar a paz. Eu não posso esperar que o meu parente ímpio busque a paz comigo. Eu não posso esperar que o meu parente, que ainda não foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, busque a paz comigo. Sou eu que tenho que buscar a paz com eles.
Eu não posso esperar que o parente que ainda não foi alcançado pela graça salvadora de Cristo busque reconciliação comigo. Não sou eu que tenho que fazer isso, porque eu já fui alcançado pela graça salvadora de Cristo. Então nós precisamos entender que a Bíblia está nos ensinando o tempo todo. Nós só erramos porque queremos. A Bíblia tem resposta. Nós só não encontramos porque nós não procuramos direito. Então, um aprendizado que nós precisamos ter é que o Senhor quer nos ensinar a viver em paz com as pessoas. Mas isso é um esforço. Isso é uma dedicação de você ouvir o outro, de você dar a honra ao outro, de você entender que o outro carece também da graça salvadora de Cristo. Porque nós estamos num caminho de aprendizado. Enquanto nós estivermos nessa terra, vivendo debaixo desse sol, a nossa vida vai ser uma vida de aprendizado. Eu aprendo um pouco hoje, aprendo um pouco amanhã e vou aprendendo. Quando a pessoa acha que ela não tem mais nada a aprender, aí que ela tem que voltar lá para o final da fila. Ela tem que voltar lá para a alfabetização, para aprender. Porque a vida é uma vida de desenvolvimento. Porque cada um de nós precisa aprender que os valores que Cristo nos ensinou, eles são inegociáveis. Eles são intransferíveis. Pertence a cada um de nós. Não é fácil viver em família. Cada família tem uma dinâmica, tem uma problemática. Tem filhos que dão mais trabalho, tem filhos que dão menos trabalho. Tem esposos que dão mais trabalho, tem esposos que dão menos trabalho, tem esposa que dá mais trabalho, tem esposa que dá menos trabalho. Cada um tem uma dinâmica. E aí nós precisamos entender que cada família precisa passar por ajustes, que os ajustes são necessários, para que nós possamos buscar o padrão de Cristo como família. E não é fácil. A igreja, a escola, a família, todas as instituições onde nós nos reunimos para vivermos como pessoas diferentes, são lugares que nós precisamos nos ajustar para poder fazer parte do grupo. Então, muita coisa que eu gosto de fazer, eu não posso fazer em qualquer lugar, a qualquer momento que eu queira. Eu tenho que respeitar a dinâmica de cada lugar que eu estou. Então, nós precisamos entender que cada família, ela precisa ser respeitada na sua individualidade, na sua coletividade. E isso é um desafio. E aí eu queria ir mais à frente, aí no capítulo 7. No capítulo 7, que aí, a partir do versículo 24, é o pedaço que nós vamos trabalhar, definitivamente aqui. Para você ver que o aprendizado ele precisa acontecer nas nossas vidas, porque Jesus nos remete a esse texto, e ele vai dizer o seguinte aí, a partir do versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, o que ele fala aí? Quem ouve e vive de acordo. Quem ouve e pratica. Ouvir, muitos vão ouvir. Agora, o que ele diz? Tem que viver de acordo, tem que praticar. Eu ouvi que eu não posso julgar as pessoas. Agora, se eu vou colocar em prática, é outra questão. É outra decisão. Então, o texto diz aí para nós, olha só, quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí a pergunta é, você quer ser o quê? Sábio ou tolo? E aí ele continua, caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída aonde? Na rocha. E aí ele continua. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. E aqui, essa parte tem um ensinamento para nós. E aí é isso que nós precisamos entender. E aí, qual é o aprendizado que podemos tirar nesse texto? O que podemos tirar de aprendizado para nós? Nesses versículos aqui que acabamos de ler. E aí eu trouxe 3 coisas aqui para nós.
Primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto: dar crédito às palavras de Jesus é uma decisão que vai determinar o futuro da sua casa. O futuro da sua casa depende de uma decisão que você vai tomar, de ouvir e praticar as palavras de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. A casa depende da decisão que os responsáveis tomam. Ele está dizendo aqui para nós: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Na parte A do versículo 24 ali. E aí, no versículo 26, na parte A também ele diz: quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles. Então, olha só, o resultado do que vai acontecer com a casa, o princípio é a decisão de ouvir e fazer aquilo que Jesus falou. Você precisa decidir. Eu tenho uma outra mensagem que diz, o tema dela é: a vida é feita de escolhas. Não existe neutralidade na vida. Não existe em cima do muro. Ou você pertence a um grupo ou você pertence a outro. Não é essa de ficar em cima do muro, isso não existe. Esse lugar não existe, não existe essa linha para mim ficar em cima ali na indecisão, não. Porque o que a palavra de Deus nos diz que a vida cristã é o quê? Sim, sim, não? Não. Ficar em cima do muro é de procedência maligna, é isso que o texto está dizendo. Eu não sei o que eu faço, não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. A indecisão é de procedência maligna. A dúvida é de procedência maligna. Eu preciso tomar uma decisão. E aí Jesus está falando aqui: a decisão que você tomar vai determinar o resultado que vai acontecer com a sua casa, que vai acontecer com a sua família. É o que o texto está dizendo. Porque ele continua falando: quem ouve e vive de acordo, quem ouve e pratica. Ele fala: ou aquele que ouve e não pratica. O resultado vai ser determinado pela sua atitude, pela sua decisão. E você precisa tomar a decisão de não ouvir a palavra do pastor Jorge, não. É ouvir a palavra de Deus. Porque a minha palavra, ela pode falhar, ela pode ruir, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. Porque fiel é aquele que mandou escrever, e aquele que permitiu que chegasse até as nossas mãos. Ele é fiel, e ele se obriga a cumprir aquilo que ele permitiu que chegasse até nós. Ele tem compromisso com a sua palavra, ele zela pela sua palavra, ele vela pela sua palavra. Então o compromisso de Deus não é com o pastor que está pregando, é com a sua palavra que está sendo ministrada. Então, se ele diz ali para nós que a minha decisão, a sua decisão vai resultar naquilo que vai acontecer com a nossa família, nós precisamos levar isso a sério. Porque o chefe da família, a chefe da família, aquele que está na responsabilidade de conduzir os seus, é fundamental que ele ouça as palavras, que ele leia as palavras e que ele tome posse, que a sua responsabilidade é fundamental para o desenvolvimento da fé da família. O que você faz na sua casa? Como é que seus filhos veem a sua relação com a palavra de Deus? Isso determina o futuro da sua família. Eu aprendi a amar a palavra de Deus porque eu fui ensinado, eu passei a minha infância vendo a minha mãe ter compromisso com a palavra de Deus, minha mãe ter compromisso com a obra de Deus. Minha mãe era a primeira a chegar na igreja e a última a sair. Minha mãe tinha compromisso com a palavra. Minha mãe era professora da escola do dominical. Então eu aprendi com ela que vale a pena você amar a palavra de Deus, vale a pena servir ao Senhor. Você pode passar por momentos difíceis, você pode passar pelo dia mau, você pode passar por escassez, mas vale a pena servir ao Senhor. Foi isso que eu aprendi. Então a decisão da minha mãe repercute na minha vida hoje. A decisão dela lá atrás de honrar ao Senhor, de buscar a face do Senhor, de ler a palavra do Senhor, de ensinar a palavra do Senhor, repercute no meu ministério hoje.
Porque o exemplo que eu tenho, foi o exemplo que deixou. Então, tudo isso você está vendo que a palavra está de acordo, a decisão dela repercutiu na minha vida. E a decisão que você toma em relação à palavra de Deus, de ouvir e praticar, ela repercute na decisão que seus filhos vão tomar no futuro. Pastor, isso é uma matemática exata? Não, porque cada um vai decidir por si. Mas como foi ministrado aqui de manhã, Josué ele tomou uma decisão. Ele diz, vocês podem servir a quem vocês quiserem. Decidam. Os deuses aonde os nossos antepassados viveram, e eles morreram sem alcançar nada. Ou deuses em cujos habitantes estão, que nós estamos passando por eles, como se eles fossem baratas. Vocês podem escolher. Agora, eu e a minha casa, a gente já decidiu, nós vamos servir ao Senhor. Vocês decidem. Esses povos que estão aqui, nós estamos derrotando todos eles, em nome do Senhor. Vocês querem servir os deuses deles? Os deuses que não conseguem nem deixar que eles vençam uma batalha contra nós? Tudo bem, problema de vocês. Os deuses dos nossos antepassados, que morreram sem conquistar nada, tudo bem, isso é problema de vocês. Agora, eu e a minha casa já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. É uma decisão que você, como chefe de família, precisa tomar. E seus filhos precisam ver essa marca em você, de alguém que não fica em cima do muro, de alguém que toma uma decisão em servir ao Senhor. Tem um preço a ser pago, mas vale a pena pagar esse preço. Porque o Senhor tem nos recompensado a cada dia. E aí nós vamos para o ponto 2. As intempéries da vida vêm sobre todos. As intempéries da vida vêm sobre todos. É isso que o texto diz para nós aí. O texto diz que aqueles que ouviram os ensinamentos do Senhor e vivem de acordo, o que acontece? Vem a chuva, a tempestade. Não é isso que o texto está dizendo? E aqueles que ouvem e não praticam, também vem a chuva, a tempestade, as consequências vêm sobre todos, as intempéries da vida vêm sobre todos, o dia mau vem sobre todos. Ah, pastor, então se eu ouvir a palavra, se eu ler a palavra, se eu aplicar a palavra, se eu viver de acordo com a palavra, vai ser só maravilhas? Não, gente, o dia mau ele chega para todo mundo. Se alguém te falou, se você vir para o Evangelho, não vai ter problemas, foge, que isso é mentira. Foge. Isso é engano. Não. Nós estamos no mundo real. Como eu falei aqui na semana passada, nós não estamos no Alice no País das Maravilhas, gente. Nós estamos no mundo real. Nós vivemos um mundo de verdade. Crente fica doente? Fica. A Covid chegou. Matou crente e não crente. Pagou quem pratica, matou quem pratica e quem não pratica. Matou tudo, gente. Quantos irmãos nós perdemos? O dia mau vem para todos, as intempéries da vida vêm sobre todos. É isso que o texto nos afirma. Vamos aí ler aí, a parte B do versículo 24 e parte do 25 e o 25. É como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Aí o versículo 25 diz, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou contra aquela casa. Esse praticou a palavra. Mas olha lá, a chuva caiu, veio a enchente, o vento soprou contra ela. Veio. Não mudou. Ele ouviu a palavra, ele guardou os ensinamentos, ele praticou os ensinamentos, mas o dia mau chegou para ele. Aí lá no versículo 26 e 27, parte B do 26 e parte A do 27 diz, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e soprou o vento contra ela. As mesmas coisas que aconteceu com um homem sábio, aconteceu com um homem sem juízo. Não tem diferença. Então tem gente que pensa, estou na igreja, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de mal. Não, gente. A Bíblia não diz isso. Se alguém está dizendo isso, não vem da palavra do Senhor, não vem da parte do Senhor. O Senhor não engana ninguém. Pode ser que alguém esteja enganando, mas a palavra não. A palavra é clara. O dia mau chega para todos. As intempéries da vida chegam para todos.
O que muda? É a forma que você enxerga, a percepção que você enxerga as coisas. E também a forma que você deposita a sua confiança, a forma que você constrói a sua casa. É isso que determina a diferença. A diferença está aí. O dia mau chega para todos. Agora, a base que você tem é que determina esse resultado. E aí que é o ponto 3 aí. O futuro da sua família depende da sua decisão em viver ou não de acordo com os ensinamentos de Jesus. O resultado da sua família depende da sua decisão. É você quem decide. É você quem toma postura. É você quem faz com que a sua família observe as atitudes que você toma. Então, nós que estamos aqui na casa do Senhor, precisamos tomar atitude que honre ao Senhor, que mostre que definitivamente nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo precisa seguir os passos do seu mestre, precisa fazer aquilo que o seu mestre faz, fazer aquilo que o seu mestre manda, aquilo que o seu mestre ensina. É difícil, não é fácil. Porque nós somos deste mundo aqui, pertencemos a este mundo, mas nós não estamos aqui, melhor dizendo, mas nós não pertencemos a este mundo. Mas as aflições deste mundo, nós somos acometidos por ela. As influências deste mundo, nós somos acometidos por ela. E aí, às vezes, você está diante de um grande desafio, diante de uma grande problemática. E aí você começa a falar. E aí as pessoas falam assim: ah, não, rapaz, você está viajando, rapaz. Não é bem assim do jeito que você está pensando, não. Mas o diagnóstico médico não falou que não tem jeito, não tem solução? Que o seu caso é impossível de reverter? É. Mas eu confio na medicina também. Mas só que eu confio no Deus que manda além da medicina. A medicina está subordinada ao Deus que nós servimos. A ciência é ministra de Deus, ou seja, serve a Deus para os seus propósitos. Então, a última palavra não é do médico, ele pode ser especialista top, mas a última palavra vem do Senhor. Eu gosto de dizer isso com muita responsabilidade, gente, com muita autoridade. Eu já fui desenganado 3 vezes para morrer. Só eu. Aí, quando eu era criança, minha mãe que foi, desenganaram minha mãe lá, Disseram para minha mãe que eu não tinha jeito, que eu não ia morrer. Os médicos me deram 4 meses de vida. Falar para minha mãe que eu nasci muito fraco, com muitos problemas de saúde, provavelmente só ia viver 4 meses. Como eu sou teimoso, eu estou aqui até hoje. Eu tenho mais de 4 meses, né, gente? Estou com 27 anos aqui. Então, a gente vê que o médico deu um diagnóstico para minha mãe. Só que, como eu falei, minha mãe era serva de Deus, minha mãe era uma mulher de oração, que sempre creu no propósito da oração, no poder da oração. E aí, qual é o resultado? Eu estou aqui hoje pregando para você. O resultado da oração que ela fez, o diagnóstico do médico era preciso? Era. Mas o que mudou? A reação dela diante da situação. Ela acreditou no que o médico falou? Acreditou, mas ela acreditou também no Deus que tudo pode, no Deus que continua fazendo milagres. Então, quando você acredita naquilo que seu Deus é capaz de fazer, e Deus pode tudo, e todas as coisas. Então, o que nós precisamos entender é que Deus está e continua no controle. Então, olha só, quando a gente vive de acordo com isso, nós continuamos crendo. Antes de eu chegar aqui na igreja, eu estava hospitalizado. O pessoal da equipe de visitações em hospitais foram lá no Hospital São Gonçalo me visitar. Lá eu fui desenganado também. Os médicos olharam o quadro e falaram que era irreversível. Não tinha como voltar. As minhas defesas, os meus anticorpos ali de defesas, que são medidos por exames, o meu quadro era tão ruim que o médico falou que uma pessoa normal, se ela morrer e ficar 24 horas morta, ela tinha mais proteção do que eu, que ainda estava vivo. Ou seja, eu estava quase no The Walking Dead,
Eu era quase um zumbi. Estava quase nesse termo, vivo morto. Mas aprove Deus me trazer de volta. Aprove Deus restabelecer a minha saúde. Então, o que acontece? Quando nós cremos na palavra, nos ensinamentos que o Senhor nos deu, que no nome dEle nós podemos curar as pessoas, nós podemos restaurar as pessoas, nós podemos fazer milagres, e nós tomamos posse disso, esse é o ensinamento do Senhor que Ele nos deixou. E aí, quando Ele diz lá em Marcos, olha só, pregue o Evangelho, e os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê? Então, os milagres têm que te seguir, gente. Os milagres têm que acontecer na sua vida. Você precisa acreditar que aquele que mandou escrever e permitiu que se escrevesse e chegasse até nós, Ele é fiel com a sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra dEle. E essa palavra chegou até mim e você. Então, nós precisamos tomar posse desse ensinamento. Nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos ser rebeldes. O médico falou isso, mas eu não acredito, eu não vou tomar esse remédio, vou fazer o que eu quero. Não é isso que eu estou falando, não. Muito pelo contrário. Eu tomo um remédio para pressão, tomo um remédio para não sei o quê. Enquanto ela não se ajustar, eu estou fazendo o meu papel. Perdi peso, estou me alimentando melhor, mas a pressão ainda não chegou no nível que deve chegar. Estava com a glicose alta, a glicose baixou, já está na média. Triglicerídeo de 100 e tal, agora está 80. Então, assim, mas vira e mexe, estou passando aperto, né? Ontem fui no churrasco, aí, passando aperto. Aí, depois de noite, ainda fui lá no culto de ações de graça da diaconisa Beth, aí outro aperto. Negócio lá, eu falei, ih, rapaz, deixa eu... Botei metade de um pote de caldo. Falei, não, vou comer esse caldinho aqui. Mas estou fazendo a minha parte que me cabe. Para não ter que tomar um montão de remédio, você pode fazer uma dieta, você pode fazer uma reeducação alimentar. Você não precisa ficar se entupindo de remédio, mas você precisa seguir as orientações médicas. Porque o médico, ele estuda para isso. O cara passa 5 anos na faculdade. Aí depois, dependendo da especialização, mais 3, 4, 5 anos. Ele não está de brincadeira ali, ele podia estar fazendo outra coisa. Mas ele está investindo em conhecimento. E aí você precisa obedecer, você precisa seguir as recomendações, mas você precisa usar a sua fé, depositar a sua fé no Senhor, e entender que o Senhor continua fazendo milagre. Então você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor, de obedecer a palavra, de seguir os ensinamentos, de colocar em prática esses ensinamentos, porque é na hora do aperto, é no dia mau, é no dia difícil, que a nossa fé, ela é recompensada. É no dia difícil que a nossa fé, ela passa pela prova, mas a gente passa pela prova para ser aprovado, gente. O Senhor não dá prova nenhuma para ninguém ser reprovado, não. Esse aprendizado aqui que o nosso tema é para nós aprendermos, não é ninguém para ficar reprovado, não. Nós somos colocados diante de situações adversas para Deus provar que Ele continua no controle da nossa vida, que Ele não perdeu o controle da nossa vida. Então você, tomando as atitudes certas, seguindo o exemplo do Senhor, você vai viver uma vida plena. Você vai viver a vida abundante que o Senhor nos promete. Aí tem gente que fala assim, a vida abundante é o bolso cheio de dinheiro, um carro do ano, uma casa. Não, gente, não é nada disso que o Senhor prometeu, não. Isso faz parte da vida também. Mas o que o Senhor está prometendo para mim e para você é nós vivermos em paz. É você ter os seus filhos na sua casa, vivendo em paz. É você ter sua família vivendo em paz. É você se reunir e as pessoas viverem em paz. É você ter saúde. É você poder contar com as pessoas que estão à sua volta. É você ser colocado num lugar para abençoar vidas. É você ser uma bênção lá no seu trabalho. É você ser uma bênção lá no seu comércio, na sua loja, na sua empresa. É isso que é a vida abundante, é nós vivermos em paz com as pessoas que estão à nossa volta. É nós produzirmos bom fruto aonde a gente quer que vá. É você ser bênção aqui na igreja. É você ser instrumento para abençoar pessoas aqui na igreja. Tudo que você fizer,
faça o melhor. Mas pastor, eu sou faxineiro, seja o melhor. Pastor, eu sou ajudante de pedreiro, seja o melhor. Seja um ajudante tão bom que vai ter pedreiro brigando para contratar o seu serviço como ajudante. Seja o melhor. Faça o melhor que você produz ali, aquilo que você está dedicado a fazer, faça o melhor. Se empenhe. Porque o Senhor vai recompensar o seu esforço, o Senhor vai honrar o seu esforço. Então, muitas das vezes, a gente fica esperando coisas magníficas. Gente, cada um de nós, naquilo que a gente faz, nós temos que procurar fazer o melhor, se dedicar, honrar ao Senhor. Porque quando nós honramos o Senhor vai nos honrando na trajetória. Eu trabalhei numa empresa lá, 10 anos numa empresa, saí, fiquei 15 anos fora dessa empresa. Mas lá eu larguei o couro, gente, tinha um horário apertado, virava à noite, todo dia, horário difícil. Mas fiquei 15 anos fora. Quando precisei de um socorro, liguei para o patrão, falei, olha só, estou precisando trabalhar. Aí ele falou para mim, vou te dar o telefone aqui da administradora da escola, você liga para ela e fala com ela que você precisa trabalhar, que ela vai te arrumar um lugar aqui para trabalhar. 15 anos. Mas eu me dediquei. Diácono Sidamar está rindo. Nós fomos buscar água lá, tinha anos que eu não trabalhava lá, vamos lá buscar água. O pessoal pegou, botou tudo na porta, né, diácono? Tudo separado já, a gente só teve o trabalho de botar dentro do carro. Pensei que a gente ia ter que entrar dentro da escola, pegar as coisas todas, só tivemos o trabalho de entrar e botar dentro do carro. Mas isso é o quê? É um investimento que eu fiz trabalhando naquela empresa. Eu me dediquei àquela empresa. O horário era puxado? Era. O salário era magnífico? Não. Mas o Senhor me honrou com aquele salário que eu ganhei. Aquilo era a fonte de renda que o Senhor me abençoava. O que você ganha, o Senhor está te abençoando. E é nessa fonte de renda que o Senhor quer multiplicar. Então, quando você receber o seu salário, mesmo que aparentemente seja pouco, honre ao Senhor, agradeça ao Senhor, ore pela empresa que você trabalha. Outro dia eu ouvi um sujeito falando assim, aquela empresa tem que fechar. Eu falei, o sujeito trabalha na empresa, rapaz, quer que a empresa feche? O que vai acontecer com ele? Vai ficar desempregado. Uma matemática simples, gente. Ele não se atenta para o que ele mesmo está falando. Se você trabalha na empresa, o que você quer que a empresa cresça? Que ela prospere. Porque se a empresa prospera, automaticamente, o quê? Eu mantenho o meu emprego. Mas eu tenho que me dedicar. Então, você precisa entender que a vida abundante que o Senhor tem para você é aonde você está, aonde Deus te colocou, Ele quer te abençoar, é aí mesmo. Não precisa ficar inventando roda não, gente, a roda já foi inventada. Você só precisa fazer ela girar. A roda tem uma função, qual é a função da roda? Girar, gente. A gente quer pegar a roda, quer deixar parada, a roda perde a função dela. A função da roda é o quê? Rodar. Tem um propósito. Você é a mesma coisa, você nasceu para dar fruto. Primeiro, para dar fruto você precisa estar o quê? Na videira. Você precisa permanecer na videira, é a única forma de dar fruto. Você precisa permanecer no Senhor para dar fruto. Se não permanecer, não tem como dar fruto. Lembra lá do texto de João 15? Quem não está no fruto, na videira, o que acontece? O Senhor joga fora, bota no fogo. Então nós precisamos permanecer, nós precisamos dar fruto na videira, na presença do Senhor. Então tudo que você fizer, seja para quem for, faça o melhor, se dedique. É como eu falei, pode ser que não seja o emprego dos sonhos, mas é o lugar que o Senhor te colocou para te abençoar. Porque o dinheiro que você recebe lá é o dinheiro que o Senhor usa para te abençoar. E aí você vai abençoando outros. E aí quando você vê diferenciado, tu fala, isso aqui é algo que o Senhor está dando para abençoar a minha casa. Esse dinheiro é algo que o Senhor está me dando para abençoar a minha família. Aí faz toda a diferença. Porque você está honrando o Senhor. E aquele que honra o Senhor honra também.
aquele que obedece ao Senhor, o Senhor derrama a bênção dele, porque está lá em Deuteronômio 28, se tão somente ouvirmos a Deus e os seus mandamentos e praticarmos, as bênçãos do Senhor nos alcançarão por onde quer que formos. Isso é promessa dele, ele tem compromisso com essa promessa, então nós precisamos obedecer. E aí, para nós terminarmos, vamos acabar de ler novamente aqui, vamos ler novamente. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio. Você quer ser como um homem sábio? Você quer ser uma mulher sábia? Então coloque a sua casa sobre a rocha. Coloque a sua casa sobre os mandamentos do Senhor, sobre os ensinamentos do Senhor, deposita a sua confiança no Senhor. E aí ele vai dizer, o dia mau vai chegar, a chuva vai cair, vão vir as tempestades, vai vir a enchente, o vento vai soprar contra a sua construção, contra a sua casa, contra a sua família. Porém, a sua casa não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. Vira para o irmão que está do lado aí e diz assim, ó, a sua casa não vai cair não, porque ela está sobre a rocha. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias! A sua casa não vai cair, a sua família não vai ser destruída, a sua família vai ser abençoada. Isso é promessa do Senhor para nós. E aí, versículo lá do 26 e 27, ele diz, quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, ou como uma mulher sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Isso aqui o Senhor está nos avisando, Ele está nos aconselhando, Ele está nos ensinando. Se nós não praticarmos a palavra dEle, se nós não colocarmos a nossa casa sobre a rocha, se nós não colocarmos a nossa casa sobre a palavra dEle, que é fiel, a nossa família vai ser destruída. A nossa família vai ser totalmente destruída. Então nós precisamos tomar posse desta palavra e vivermos de acordo com os ensinamentos do Senhor. A cada dia nós temos a oportunidade de sermos bênção na vida de outras pessoas. Nós temos como ser canal de bênção para outras pessoas. E aí o que as pessoas têm ouvido da sua boca? Palavras de vida ou palavras de morte? Palavras de esperança ou palavras de desesperança? Que mensageiro é você? O mensageiro da expectativa de bênção ou aquele que traz morte nos seus lábios? O que você tem produzido aonde você passa? Porque nós vemos muitas das vezes crente que fala assim, não tem jeito não, esse país vai de mal a pior. Aí você vê o ímpio lá investindo para crescimento. Parece o contrário. Aquele que não conhece o Senhor está investindo para crescer. O cara que é crente, quer fechar as portas? Não. Nós não dependemos da economia desse país, nós dependemos da graça do Senhor. Nós não dependemos dos políticos desse país, nós dependemos da graça do Senhor. É no Senhor que nós confiamos. O governante que está no poder, ele é só um instrumento que Deus colocou lá, que Deus permitiu estar lá. Mas não é com eles que a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança é o Senhor. Então nós precisamos fazer por isso, crermos nisso. A palavra do Senhor, ela não muda, então nós precisamos depositar a nossa confiança e esperança no Senhor. É difícil? É. Crer no invisível? Muito difícil. Crer naquilo que a gente já está vendo, a gente ainda fica na dúvida. Imagine naquilo que não se vê, mas isso é a fé. É ver onde ninguém está vendo. É acreditar onde ninguém está percebendo. É você ver que Deus está abrindo portas de oportunidades para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Porque muitas das vezes a oportunidade é dada, mas aí o sujeito fala, não tem jeito não vai dar certo não. Aí o outro olha assim, opa, é ali que Deus vai me abençoar. É pouco, mas é aí que Deus vai me abençoar. Para nós encerrarmos, eu vou contar um caso que eu vi, Copa do Mundo, aqui no Brasil, 2014, né? 2014, eu vi essa reportagem.
uma mulher lá em Brasília, ela era secretária executiva. Teve um problema na empresa, foi mandada embora, o caso foi para a justiça, perdeu a credibilidade, perdeu o emprego, conseguiu na justiça se recuperar, tudo, mas não conseguiu uma porta de emprego. Nas Olimpíadas, ela foi se inscrever numa empresa de prestadora de serviço. Só tinha vaga para faxineira. Uma mulher que falava 5 idiomas, secretária executiva, vários cursos fora do país, foi trabalhar de faxineira no estádio em Brasília. Chegou um dia lá, um jogo, acho que era da Holanda ou da Alemanha. Ninguém na recepção sabia falar alemão. Acho que era alemão, Alemanha. Ninguém sabia falar. Aí alguém falou, tem uma faxineira ali que ela fala um montão de idioma. Aí o chefe falou, está de brincadeira. Não, é sério. Aí chamaram ela. A senhora sabe falar alemão? Sei. Mas como é que a senhora está trabalhando na faxina aqui? Ela, não, porque eu perdi meu emprego, a única porta que abriu foi essa aqui. Aí o camarada, vê se você consegue entender o que aqueles gringos estão falando. Ela foi lá, começou a conversar com os camaradas como se conversasse com um brasileiro normal. E aí, o cara que era o supervisor começou a olhar. Ela falou, não, é porque eles estão com um problema ali, eles compraram uma coisa e aqui está outra, não sei das quantas, e eles querem falar com a pessoa que vendeu para eles. Conclusão, ela resolveu a questão dos gringos. Conclusão, ela saiu de faxineira e virou chefe do cara que chamou ela para trabalhar. A posição inverteu. Ela saiu de baixo, passou para cima. Porque ela simplesmente teve a humildade de saber que a porta que o Senhor abre é uma porta que o Senhor quer abençoar. Então, não despreze as possibilidades que o Senhor coloca no seu caminho. Não, isso aqui é muito pouco. É o muito pouco que o Senhor quer te abençoar. É o muito pouco que o Senhor quer multiplicar na sua vida. Então, as oportunidades vêm e muitas das vezes nós perdemos, porque a gente acaba negligenciando que o Senhor está no controle de todas as coisas.